Muito bem, dando continuidade à correção da prova do Enem 2025 de matemática, né? Estamos numa questão que envolve geometria analítica. Normalmente, toda vez que envolve geometria analítica, né, é considerada uma questão difícil. Tá? Essa é a questão 153 da prova azul. E aí vamos tentar resolver mostrando como é que o nosso estudante deveria pensar em questões difíceis, assim como ocorreu com uma questão que envolvia a função tangente, em que você bastaria se utilizar-se, né, das alternativas e buscar a alternativa correta em função do problema proposto. Né? Então vamos lá. Em um jogo digital, há três personagens, um herói e dois vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão, que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões. No caso aqui, dois vilões, né? Isso, são dois vilões. Gerando indefinição entre eles e com isso não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como apresentado na figura. Então, já olho para a figura aqui e identifico, né? Então, V e T são os vilões e S é a posição do herói. Qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? E aí vem as alternativas, né? No primeiro instante, é importante então observar que esse herói ele não será atacado, né, se ele mantiver a mesma distância dos vilões, né? Entre outras palavras, nesse instante aqui, ó, por ser um quadrado, né? Foi dito que é um quadrado, vamos ver aqui. Foi dito então que a programação das etapas desse jogo, o programador considerou o plano cartesiano o quadrado. Então, de fato, se trata-se de um quadrado. Se é um quadrado, de fato ele está mantendo a mesma distância dos vilões, né? Ok, né? E aí se a gente pensar assim, né? Mas como é que seria o esboço disso? De fato, né? Se a gente pensar numa reta aqui, né? Muito conhecida como mediatriz, né? Essa reta que está aqui, que passa pela diagonal do quadrado, ela vai garantir sempre o quê? A mesma distância, né? Seja qual for o ponto, ela vai conseguir sempre manter a mesma distância. Ok, então o objetivo do estudante nesse instante é identificar qual destas alternativas que representam a função afim dessa reta, né, que passa por U e por S. Ok, então aqui então é que entra a grande sacada. Ora, geometria analítica normalmente demanda, né, muitos cálculos e que muitas vezes a gente não precisa de nada disso, né? Basta se ater ao que se propõe. Nesse instante, o que nós sabemos? Que o ponto S é um ponto da reta. Se o ponto S é um ponto da reta, eu posso perfeitamente, nesse instante, ir lá para as alternativas e substituir. Lembrando que o meu S ele tem coordenadas 6 e 2, ou seja, quando x é 6, o y é 2. Então eu vou substituir aqui nas alternativas para verificar quais casos em que o x é 6 que me leva para 2. Então o primeiro passo aqui, y é 2 menos 3 vezes 6 mais 20. Opa, é verdade, né? Então 2 me leva para menos 18 mais 20. Então pode ser a alternativa A. Vamos para B. Y é 2, igual
menos 3 vezes 6 mais 16. Não dá, porque aqui está dando menos 18, mais 16 está dando menos 2, que não corresponde a 2. B já era. Alternativa C. 2 é igual a menos 3 vezes 6 menos 20. Também não, porque está dando menos 18 com menos 20, que é diferente de 2. Portanto, também está fora. Alternativa D. 2 é igual a 3 vezes 6 mais 16. Também está fora, não é 2. Alternativa E. 2 que é igual a 3 vezes 6 menos 16. Ora, aqui está batendo, porque 18 menos 16 dá 2. Então, nesse instante, estamos entre a alternativa A e a alternativa E. E como é que a gente vai, nesse instante, definir qual dessas duas dá certo? Muito fácil. Aí é só, de fato, pensar na geometria analítica. Isso aqui é uma reta, né? Ou pensar em função afim. E essa reta, nesse instante, ela é crescente ou decrescente? Ora, fica evidente que quanto maior o valor do x, né, menor o valor do y, né? Entre outras palavras, isso aqui é uma reta decrescente. Reta decrescente nos leva a um coeficiente angular negativo. Observe então que aqui está coeficiente angular positivo, a reta é crescente, coeficiente angular negativo, a reta é decrescente. Portanto, a alternativa A. Perceba então que resolvemos a partir das alternativas, levando em conta que o ponto S é um ponto da reta e que de fato teria que pensar nessa reta, porque é ela que vai manter então a equidistância entre os vilões, né? É isso, né? Agora, pensando por outra lógica aí, né, que exigiria muito mais trabalho, essa outra lógica que exigiria um trabalho muito maior seria muito mais para uma prova, né, ou para uma prova em que as questões não são objetivas, né? Uma questão dissertativa. Aí sim, se fosse uma questão dissertativa, aí de fato teríamos que trabalhar com essa lógica, né, de buscar as coordenadas de U, né, trabalhando aqui com a ideia da geometria no plano cartesiano, né? Por se tratar de um quadrado e por se tratar de um plano cartesiano, a gente poderia perfeitamente trabalhar com a ideia aqui de sobrepor, né, retângulos nesta figura. Por exemplo, aqui ou aqui, tanto faz. Mas como sabemos o valor de V, fica mais fácil essa interpretação, né? Qual foi a distância aqui em relação à abscissa? Ou seja, de 6 foi para 8. Aumentou 2 unidades, né? Pensarmos aqui na variação do y, de 2 foi para 6. Houve uma variação de 4. Então fica evidente que essa próxima variação que está aqui, né, o meu desenho não está perfeito, né, deixa eu melhorar esse desenho. Opa! Isso. Então fica evidente pelo desenho, né, que estamos tratando aqui, né, de triângulos retângulos, né? Isso. Então isso que está aqui fica evidente, então, que essa distância aqui é 4, esta é 2, né? E aí, com muita facilidade, a gente chega à conclusão que se este x que está aqui é 8, esse x que está aqui é 6, então essa variação que está aqui corresponde a 4, então 8 menos 4 me leva para 4, né? Então significa que aqui é 4. Bom, falta descobrir o valor do y, né? O valor do y
levamos em conta essa relação que está aqui, né? Então, se aqui, por exemplo, o meu y é 6, se aqui é 6, né? Aqui, então, temos uma variação de 2, então aqui é 8. Portanto, as coordenadas de U nesse instante representam o ponto 4 e 8. Né? Então, pensando numa questão que não tem alternativas, né? Então, de fato, eu teria que ir em busca da equação dessa reta, né? Que passa por SU, né? Então, sabendo que SU são os pontos dessa reta, né? Então, eu tenho nesse instante S de coordenadas 6 e 2, S de coordenadas 6 e 2 e U de coordenadas 4 e 8. Aqui trabalhando a lógica da variação, né? Então, de 6 para 4, pegando de cima para baixo, foi menos 2. De 2 para 8, 6. Logo, como a nossa, por se tratar de uma reta, né? Toda reta, do ponto de vista prático da equação reduzida, ela é do tipo ax mais b ou mx mais n, faz, né? Onde o nosso coeficiente angular é a variação do cateto oposto, a variação da ordenada em relação à variação da abscissa. Entre outras palavras, a variação da ordenada é 6, a variação da abscissa é menos 2. Daqui a gente já chega, portanto, no coeficiente angular, que é menos 3. Vamos em busca do coeficiente linear. Para isso, bastando escolher um dos dois pontos. Vou pegar esse ponto aqui. Eu sei então que o y é 2, o coeficiente angular é menos 3, o x é 2, o x é 6, né? Peguei o ponto 6 e 2, mais b. Isso me leva então ao valor do b, né? Que vai dar 2 menos 18 mais b. Portanto, o b é 20, né? Tirar daqui, que eu já sei que eu estou por aqui, né? Vamos voltar aqui de novo. Mas já deu para entender perfeitamente que em ambos os casos, né? A gente chega com muita facilidade a esta equação reduzida da reta que passa por SU. Então, B ali deu 2 mais 18, portanto, B deu 20. Isso implica dizer que a nossa equação reduzida é do tipo menos 3x mais 20. É isso aí, tá certo? Legal observar que essa proposta não seria por alternativas, né? Mas que daria para resolver perfeitamente utilizando-se das alternativas em relação ao ponto S, tá certo? Ficamos por aqui.